A necessidade de direção divina não é sinal de fraqueza, mas sim de profunda sabedoria espiritual. Quando reconhecemos que precisamos ser guiados por Deus, estamos a admitir uma verdade libertadora. Não fomos criados para caminhar sozinhos. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensina com clareza: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Repara na promessa poderosa que está aqui. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele mesmo se compromete a endireitar as nossas veredas. Não precisamos ter todas as respostas. Não precisamos enxergar o caminho completo. Precisamos apenas confiar naquele que vê o fim desde o princípio. Muitas vezes erramos porque confiamos apenas na nossa própria compreensão limitada, nas nossas experiências passadas ou nos conselhos de pessoas que também caminham às cegas. Mas quando colocamos Deus como nosso GPS espiritual, cada passo se torna seguro, mesmo quando não compreendemos o trajeto. Esta manhã é o momento perfeito para renovares este compromisso de buscar a direção divina antes de tomar qualquer decisão importante. Deus não apenas conhece o caminho certo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, nosso Deus eterno e fiel, vimos diante da Tua presença nesta manhã com corações humildes e espíritos sedentos da Tua direção. Reconhecemos que sem Ti não somos capazes de dar um único passo seguro. Confessamos que muitas vezes tentamos caminhar com as nossas próprias forças, confiando apenas na nossa limitada compreensão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que deixamos o orgulho nos impedir de buscar a Tua orientação. Hoje vimos declarar que precisamos de Ti em cada decisão, em cada escolha, em cada encruzilhada da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo seja como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não queremos mais andar nas trevas da incerteza, não queremos mais tropeçar por falta de visão espiritual. Abre os nossos olhos para vermos o que Tu vês. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz suave e delicada. Que nenhuma voz estranha consiga nos confundir ou desviar do Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, guia-nos hoje em todas as decisões que teremos de tomar. Desde as mais simples até as mais complexas, queremos a Tua aprovação e direção. Se há escolhas importantes esperando por nós, concede-nos discernimento sobrenatural. Que não sejamos precipitados, nem negligentes, mas que saibamos esperar no Teu tempo perfeito. Ensina-nos a diferença entre a pressa humana e a urgência divina. Há momentos em que precisamos agir com rapidez sob a Tua orientação, e há momentos em que precisamos ter paciência e aguardar. Dá-nos sabedoria para reconhecer cada um desses momentos. Livra-nos da ansiedade que nos faz tomar decisões erradas por desespero. Livra-nos também da procrastinação que nos impede de avançar quando Tu já deste o sinal verde. Que o nosso coração esteja tão sintonizado com o Teu que possamos perceber cada movimento do Teu Espírito. Queremos ser como aquela ovelha que conhece a voz do seu pastor e não segue a voz de estranhos.
Pai, pedimos que guardes a nossa mente de pensamentos confusos e contraditórios. Quando o inimigo tentar semear dúvida e incerteza, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Declara sobre nós que não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que esta moderação nos ajude a pensar com clareza, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando as circunstâncias gritarem uma coisa e tu sussurrares outra, que tenhamos fé para seguir o teu sussurro. A tua palavra em Isaías capítulo 30, versículo 21 promete: os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Que hoje experimentemos o cumprimento literal desta promessa. Que em cada momento de dúvida, ouçamos a tua voz clara e inconfundível, nos mostrando o caminho certo. Senhor, guia-nos nas nossas relações familiares. Mostra-nos como ser melhores cônjuges, melhores pais, melhores filhos. Onde há conflitos que precisam de resolução, dá-nos as palavras certas e o momento certo para falar. Onde há mágoas que precisam de cura, concede-nos a graça do perdão genuíno. Onde há distância que precisa ser encurtada, cria pontes de amor e compreensão. Orienta-nos na educação dos nossos filhos, para que não pequemos por excesso de rigidez, nem por falta de limites. Dá-nos equilíbrio, sabedoria, paciência infinita. Que os nossos lares sejam reflexo da tua presença e da tua paz. Guia cada conversa, cada decisão familiar, cada momento de convivência. Que saibamos quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Que o amor de Cristo seja o fundamento de todas as nossas relações dentro de casa. Pai amado, guia-nos também no nosso trabalho e nos nossos projetos profissionais. Mostra-nos se estamos no lugar certo ou se há mudanças que precisamos fazer. Se há oportunidades novas surgindo, dá-nos discernimento para reconhecer quais vêm de ti e quais são apenas distrações. Se estamos desempregados, abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que não devemos atravessar. Orienta-nos na gestão do nosso tempo, das nossas energias, dos nossos talentos. Que não desperdicemos os dons que tu nos deste em atividades que não glorificam o teu nome. Mostra-nos como ser luz no nosso ambiente de trabalho, como testemunhar de ti através da nossa conduta e excelência. Dá-nos favor diante de superiores e colegas. Onde há injustiças, intervém tu com a tua justiça perfeita. Onde há competição desleal, protege-nos e prospera o trabalho das nossas mãos. Senhor, guia as nossas finanças com tua sabedoria celestial. Ensina-nos a administrar bem o que nos confias, a ser fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas. Mostra-nos onde estamos gastando desnecessariamente e onde precisamos investir com sabedoria. Livra-nos de dívidas que nos escravizam e de compromissos financeiros que roubam a nossa paz. Se há decisões de compra ou investimento pela frente, que o teu Espírito nos oriente claramente. Não permitas que sejamos enganados ou que tomemos decisões precipitadas que depois nos trarão arrependimento. Prospera o trabalho das nossas mãos, mas ensina-nos também que a nossa segurança não está no dinheiro, mas em ti. Que nunca coloquemos a nossa confiança nas riquezas incertas, mas sempre no Deus vivo que tudo nos proporciona. Abre as janelas do céu sobre as nossas vidas e derrama bênçãos sem medida. Pai, guia-nos nas nossas amizades e relacionamentos sociais. Mostra-nos quem tu colocaste na nossa vida para edificação e quem está apenas drenando a nossa energia espiritual. Dá-nos coragem para nos afastar de relacionamentos tóxicos que nos afastam de ti. Ao mesmo tempo, ensina-nos a ser amigos fiéis, leais, verdadeiros.
coloca no nosso caminho pessoas que nos desafiem a crescer espiritualmente, que nos incentivem a buscar mais de Ti. Livra-nos de amizades baseadas apenas em interesses superficiais ou conveniências. Queremos relacionamentos genuínos, profundos, que reflitam o amor de Cristo. Se há relacionamentos quebrados que precisam de restauração, mostra-nos se devemos tomar a iniciativa ou se devemos esperar. Dá-nos sabedoria para discernir quando perdoar não significa necessariamente voltar a confiar. Protege-nos de pessoas manipuladoras que querem usar a nossa bondade contra nós. Senhor, guia-nos na área da nossa saúde física, emocional e espiritual. Mostra-nos se há hábitos que precisamos mudar, vícios que precisamos abandonar, disciplinas que precisamos adotar. Se há tratamentos médicos que precisamos buscar, não permitas que o orgulho ou o medo nos impeçam. Orienta os médicos que nos atendem. Dá-lhes sabedoria para diagnósticos corretos e tratamentos eficazes. Onde há doenças, derrama o teu poder curador. Onde há dor crônica, traz alívio e esperança. Onde há batalhas emocionais, depressão, ansiedade, transtornos que nos aprisionam, manifesta o teu poder libertador. Cura as feridas da alma que ninguém vê, mas que doem profundamente. Restaura a nossa alegria, renova as nossas forças, revigora o nosso espírito. Que cuidemos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, com responsabilidade e gratidão. Pai amado, guia-nos nos nossos estudos e no nosso crescimento intelectual. Se estamos a estudar, concede-nos concentração, compreensão e memória aguçada. Ajuda-nos a aproveitar bem cada oportunidade de aprendizado. Se há decisões sobre que curso fazer, que carreira seguir, que área desenvolver, ilumina o nosso entendimento. Não permitas que escolhamos baseados apenas em prestígio ou retorno financeiro, mas que busquemos o teu propósito para as nossas vidas. Dá-nos paixão pelo conhecimento que edifica e sabedoria para rejeitar filosofias que contradizem a tua palavra. Que sejamos estudiosos, diligentes, mas que nunca coloquemos o conhecimento humano acima da revelação divina. Abençoa professores e mentores que tu colocaste no nosso caminho. Usa-nos também para ensinar e edificar outros quando for da tua vontade. Senhor, guia-nos na nossa vida espiritual e no nosso relacionamento contigo. Mostra-nos se estamos crescendo ou estagnados, se estamos avançando ou retrocedendo. Desperta em nós fome e sede genuínas da tua presença. Que não nos contentemos com uma fé morna, superficial, de aparências. Queremos profundidade, queremos intimidade real contigo. Orienta-nos sobre que igreja congregar, que ministério servir, como usar os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo. Se há pecados ocultos que estão bloqueando a nossa comunhão contigo, traz convicção e arrependimento genuíno. Livra-nos da hipocrisia religiosa que impressiona pessoas, mas não toca o teu coração. Ensina-nos a orar com fé, a jejuar com propósito, a adorar em espírito e em verdade. Que a nossa vida seja um culto contínuo de louvor e gratidão. Pai, guia-nos no uso do nosso tempo. Mostra-nos como estabelecer prioridades corretas, como equilibrar trabalho e descanso, responsabilidades e lazer. Livra-nos da procrastinação, que rouba a nossa produtividade, e da ansiedade, que rouba a nossa paz. Ensina-nos a redimir o tempo, porque os dias são maus. Que não desperdicemos horas preciosas em atividades vazias, que não acrescentam nada de valor às nossas vidas. Ao mesmo tempo, não permitas que nos tornemos escravos do trabalho, negligenciando família, saúde e vida espiritual. Dá-nos sabedoria para saber quando dizer sim e quando dizer não. Que sejamos bons administradores do tempo que tu nos concedes, sabendo que um dia prestaremos contas de como o usamos.
Ajuda-nos a viver cada dia como se fosse o último, mas a planejar como se fôssemos viver 100 anos. Senhor, guia-nos nas nossas palavras e na nossa comunicação. Coloca guarda na nossa boca e sentinela nos nossos lábios. Que não falemos o que não devemos, que não fiquemos calados quando deveríamos falar. Dá-nos palavras de vida, de encorajamento, de edificação. Livra-nos da fofoca, da maledicência, da crítica destrutiva. Que a nossa língua seja instrumento de bênção e não de maldição. Ensina-nos a falar a verdade em amor, sem hipocrisia, mas também sem brutalidade. Mostra-nos quando é tempo de falar e quando é tempo de calar. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Orienta cada conversa difícil que teremos hoje, cada negociação, cada explicação que precisaremos dar. Que a graça de Deus tempere sempre o nosso falar. Pai amado, guia-nos nas tentações que enfrentaremos hoje. Tu conheces as nossas fraquezas, sabes onde somos mais vulneráveis. Fortalece-nos nos momentos de provação. Quando a tentação vier, mostra-nos sempre a porta de escape que tu prometes providenciar. Não permitas que confiemos na nossa própria força para resistir, mas que nos apoiemos totalmente no teu poder. Livra-nos do mal e do maligno. Que as estratégias do inimigo sejam desbaratadas antes mesmo de se concretizarem. Reveste-nos com toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Que o capacete da salvação proteja a nossa mente de pensamentos impuros. Que a espada do Espírito, que é a tua palavra, esteja sempre pronta nas nossas mãos para batalhas espirituais. Senhor, guia-nos no ministério e no serviço a ti. Mostra-nos onde precisas de nós hoje. Que não sejamos cristãos egoístas, preocupados apenas com as nossas próprias bênçãos. Abre os nossos olhos para as necessidades ao nosso redor. Usa-nos como instrumentos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Se há alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, coloca essa pessoa no nosso caminho e dá-nos as palavras certas. Se há alguém passando necessidade material, mostra-nos como ajudar de forma prática. Se há alguém doente, usa-nos para levar consolo e esperança. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo carente. Orienta-nos sobre que causas apoiar, que projetos abraçar, onde investir o nosso tempo e recursos para a maior glória do teu nome. Pai, guia-nos nas nossas reações diante das adversidades. Quando as coisas não saírem como planejamos, ajuda-nos a responder com fé e não com revolta. Quando formos injustiçados, que não busquemos vingança, mas confiemos na tua justiça. Quando formos incompreendidos, que encontremos consolo em saber que tu nos compreendes perfeitamente. Ensina-nos a transformar cada obstáculo em oportunidade de crescimento, cada desafio em degrau para um nível mais alto de maturidade espiritual. Que não desperdicamos as nossas crises, mas que aprendamos as lições que tens para nós em cada situação difícil. Mostra-nos que muitas vezes o que parece um desvio é na verdade o caminho certo, que o que parece um atraso é na verdade proteção divina, que o que parece um não é na verdade preparação para um sim maior. Senhor, guia-nos na nossa vida de intercessão. Ensina-nos a orar pelos outros com a mesma intensidade com que oramos por nós mesmos. Coloca no nosso coração o fardo pelas almas perdidas, pelos que ainda não te conhecem. Mostra-nos por quem devemos interceder hoje, que situações precisam das nossas orações. Dá-nos fé para orar por milagres, por curas impossíveis, por restaurações que só tu podes fazer. Que sejamos persistentes na oração,
não desistindo mesmo quando a resposta demora. Ensina-nos a orar segundo a tua vontade, alinhando os nossos pedidos com os teus propósitos eternos. Que as nossas orações não sejam egoístas, centradas apenas nas nossas necessidades, mas que abracem as causas do reino de Deus. Levanta-nos como intercessores poderosos que movem o teu coração e mudam o curso da história. Pai amado, guia-nos no perdão que precisamos conceder. Se há alguém que nos feriu e ainda guardamos ressentimento, dá-nos graça para perdoar de coração. Mostra-nos que segurar a mágoa só nos prejudica, que o perdão é mais para o nosso bem do que para o bem de quem nos ofendeu. Livra-nos da amargura que envenena a alma e bloqueia as nossas bênçãos. Ao mesmo tempo, se fomos nós que ferimos alguém, dá-nos humildade para reconhecer, coragem para pedir perdão e sabedoria para mudar. Que sejamos rápidos em perdoar assim como tu és rápido em nos perdoar. Ensina-nos que perdoar não significa necessariamente esquecer, mas significa não usar mais aquela ofensa como arma. Que o amor de Cristo em nós seja maior do que qualquer mágoa que queiramos guardar. Senhor, guia-nos para que vivamos este dia com propósito e significado. Que ao deitarmos hoje à noite, possamos olhar para trás e ver que este dia não foi desperdiçado, que fizemos diferença, que avançamos no teu propósito para as nossas vidas. Dá-nos energia para cumprir as nossas responsabilidades, criatividade para resolver os problemas que surgirem, paciência para lidar com pessoas difíceis, alegria que contagie quem estiver ao nosso redor. Que a nossa presença num ambiente traga luz e não trevas, paz e não confusão, esperança e não desânimo. Usa-nos hoje de maneiras que nem imaginamos, para tocar vidas que nem conhecemos, para ser resposta de oração de alguém que está clamando por ajuda. Que ao final deste dia possamos dizer com alegria: Senhor, obrigado por me guiares, eu não conseguiria sem ti. Senhor, guia-nos na nossa vida financeira com ainda mais profundidade. Mostra-nos se há áreas onde estamos sendo negligentes ou irresponsáveis. Se há dívidas que precisamos priorizar, orienta a nossa estratégia de pagamento. Se há investimentos que deveríamos fazer, abre o nosso entendimento. Ensina-nos a diferença entre economia sábia e avareza, entre generosidade e imprudência. Que sejamos fiéis administradores de tudo que passa pelas nossas mãos, sabendo que tudo pertence a ti e que somos apenas mordomos. Livra-nos do amor ao dinheiro que é raiz de todos os males. Que nunca coloquemos a nossa confiança nas riquezas, mas que usemos os recursos que nos confias para abençoar outros e expandir o teu reino. Prospera o nosso trabalho, mas mantenha o nosso coração sempre dependente de ti e não das nossas posses. Pai amado, guia-nos nas decisões sobre onde morar, se devemos mudar de cidade ou permanecer onde estamos. Há momentos em que precisas nos mover para novos territórios, e há momentos em que precisas nos enraizar profundamente onde já estamos. Dá-nos clareza sobre qual é o caso na nossa situação atual. Se há uma mudança no horizonte, prepara o caminho diante de nós. Remove obstáculos, abre portas, providencia recursos. Se devemos ficar onde estamos, ajuda-nos a parar de olhar sempre para outros lugares, imaginando que a grama é mais verde do outro lado. Ensina-nos a florescer onde tu nos plantas. Que o nosso lar, seja onde for, seja um santuário da tua presença, um refúgio de paz num mundo caótico. Abençoa cada cômodo da nossa casa, cada canto, cada espaço. Que a tua glória habite ali. Senhor, guia-nos no uso da tecnologia e das redes sociais. Mostra-nos se estamos gastando tempo demais em plataformas digitais, se estamos nos comparando com outros de forma doentia, se estamos expostos a conteúdos que contaminam a nossa mente e o nosso espírito.
Dá-nos disciplina para usar a tecnologia como ferramenta e não permitir que ela se torne uma prisão. Ajuda-nos a discernir o que é real do que é apenas aparência nas redes sociais. Livra-nos da necessidade de aprovação constante, do vício em curtidas e comentários. Que a nossa identidade esteja firmada em quem somos em Ti e não em quantos seguidores temos. Ao mesmo tempo, se podes nos usar nas plataformas digitais para espalhar a Tua palavra e impactar vidas, abre essas portas e dá-nos sabedoria para fazê-lo com excelência e integridade. Pai, guia-nos na educação e criação dos nossos filhos, se os temos, ou na influência sobre crianças e jovens que estão ao nosso redor. Dá-nos sabedoria sobrenatural para educar numa geração tão desafiadora. Mostra-nos como equilibrar amor e disciplina, liberdade e limites, proteção e preparação para a vida. Ajuda-nos a não repetir os erros dos nossos pais, mas também a valorizar o que fizeram de bom. Ensina-nos a ser modelos dignos de serem imitados, a viver o que pregamos, a demonstrar com ações e não apenas com palavras. Protege os nossos filhos de toda influência maligna, de amizades destrutivas, de caminhos perigosos. Coloca anjos ao redor deles aonde quer que vão. Que cresçam no Teu temor e no Teu amor, que se tornem homens e mulheres de Deus, que impactam a sua geração. Senhor, guia-nos nas nossas escolhas de entretenimento e lazer. Mostra-nos se há filmes, séries, músicas ou jogos que estamos consumindo que não edificam, que na verdade roubam a nossa paz e contaminam a nossa mente. Dá-nos coragem para desligar o que não nos faz bem, mesmo que seja popular ou que todos estejam assistindo. Ensina-nos a buscar formas de lazer que renovam as nossas forças e não que nos deixam vazios. Que o nosso descanso seja verdadeiro descanso, que restaure o nosso corpo, alma e espírito. Ajuda-nos a não sentir culpa por descansar, a entender que até Tu descansaste no 7º dia. Ao mesmo tempo, livra-nos da preguiça disfarçada de descanso, da ociosidade que desperdiça tempo precioso. Mostra-nos o equilíbrio saudável entre trabalho e descanso. Pai amado, guia-nos nos nossos hábitos de saúde e autocuidado. Mostra-nos se precisamos fazer mais exercício físico, se devemos mudar a nossa alimentação, se estamos negligenciando o descanso adequado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar dele com responsabilidade. Dá-nos disciplina para fazer o que sabemos que devemos fazer, mesmo quando não temos vontade. Livra-nos de vícios que destroem a nossa saúde, seja comida em excesso, bebida, cigarro ou qualquer outra substância. Se há exames médicos que estamos adiando por medo, dá-nos coragem para enfrentar. Se há tratamentos que precisamos seguir, concede-nos perseverança, que cuidemos bem deste corpo que Tu nos deste, honrando-Te com saúde e vitalidade. Restaura o que a negligência ou o tempo danificaram. Senhor, guia-nos nas nossas reações emocionais. Ensina-nos a processar as nossas emoções de forma saudável, a não reprimi-las, nem a ser dominados por elas. Quando vier a raiva, mostra-nos como canalizá-la de forma construtiva. Quando vier a tristeza, permite que a sintamos, mas não que nos afundemos nela. Quando vier o medo, lembra-nos das Tuas promessas de proteção. Quando vier a alegria, que a celebremos com gratidão. Livra-nos da montanha-russa emocional que nos deixa exaustos. Dá-nos estabilidade emocional, maturidade para não reagir impulsivamente a cada estímulo. Cura as feridas emocionais do passado que ainda influenciam as nossas reações no presente. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito e não pelas nossas emoções voláteis. Ensina-nos a sentir profundamente, mas a decidir sabiamente. Pai, guia-nos na gestão dos nossos talentos e dons.
Mostra-nos claramente quais são os dons que colocaste em nós. Há talentos que ainda não descobrimos, habilidades que ainda não desenvolvemos. Abre os nossos olhos para vermos o que tu vês em nós. Ajuda-nos a não enterrar os nossos talentos por medo ou insegurança. Dá-nos oportunidades para usá-los, plataformas onde possamos brilhar para a tua glória. Ao mesmo tempo, livra-nos do orgulho que pode vir quando somos bem-sucedidos. Que lembremos sempre que todo dom perfeito vem de ti. Que usemos os nossos talentos não para autopromoção, mas para a edificação do corpo de Cristo e expansão do teu reino. Multiplica o que colocas nas nossas mãos, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Senhor, guia-nos nos momentos de solidão. Há momentos em que estaremos sozinhos e precisamos aprender a estar bem na nossa própria companhia e na tua presença. Livra-nos da solidão que oprime e ensina-nos a valorizar a solitude que restaura. Mostra-nos a diferença entre estar só e sentir-se sozinho. Há pessoas rodeadas de gente, mas profundamente solitárias. E há pessoas que vivem sozinhas, mas nunca se sentem sós, porque sabem que tu estás sempre presente. Sê tu a nossa companhia constante, o amigo que está mais chegado que um irmão. Quando a solidão apertar, lembra-nos de buscar comunhão, de ligar para um amigo, de participar de um grupo. Mas também ensina-nos que há momentos em que precisamos estar a sós contigo, no deserto, no quarto fechado, no lugar secreto. Pai amado, guia-nos nas nossas expectativas. Muitas vezes sofremos não porque as coisas estejam ruins, mas porque não estão como esperávamos. Ensina-nos a ter esperança sem criar expectativas rígidas que nos preparam para a decepção. Mostra-nos como sonhar grandes sonhos, mas manter o coração flexível aos teus planos, que são sempre melhores que os nossos. Quando a vida não sair como planejamos, ajuda-nos a confiar que tu estás no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Livra-nos da amargura que vem de expectativas não correspondidas. Que as nossas expectativas estejam sempre depositadas em ti e não em pessoas, circunstâncias ou resultados. Tu nunca decepcionas aqueles que em ti confiam. Ajusta as nossas expectativas à tua realidade e não à nossa fantasia. Senhor, guia-nos na nossa comunicação com ti através da oração. Ensina-nos a orar de forma mais profunda, mais íntima, mais eficaz. Livra-nos de orações mecânicas, repetitivas, sem coração. Que cada momento de oração seja um encontro real contigo, uma conversa genuína entre pai e filho. Mostra-nos como orar pela manhã antes que o dia nos engula, como orar à noite antes de dormir, entregando tudo nas tuas mãos. Ajuda-nos a desenvolver o hábito da oração contínua, de falar contigo ao longo do dia sobre tudo. Que não reservemos a oração apenas para os momentos de crise, mas que seja o nosso estilo de vida. Ensina-nos a ouvir e não apenas a falar, a esperar na tua presença até que nos respondas. Que a oração deixe de ser obrigação religiosa e se torne prazer da alma. Pai, guia-nos no nosso testemunho cristão. Mostra-nos como ser sal e luz neste mundo sem ser pedras de tropeço. Ajuda-nos a demonstrar o teu amor de forma prática e não apenas com palavras vazias. Que a nossa vida fale mais alto que os nossos sermões. Dá-nos oportunidades naturais de compartilhar o Evangelho, de contar o que fizeste por nós. Livra-nos do medo de rejeição que nos faz calar quando deveríamos falar. Ao mesmo tempo, dá-nos sabedoria para não ser chatos religiosos que afastam as pessoas em vez de atraí-las. Que haja graça na nossa fala, amor nas nossas ações, coerência entre o que dizemos e o que vivemos. Usa-nos para trazer outros aos teus pés, para ser instrumentos da tua salvação na vida de pessoas que ainda não te conhecem. Senhor,
guia-nos nas nossas lutas contra o pecado. Tu conheces as áreas onde somos mais fracos, as tentações que mais nos derrubam. Fortalece-nos exatamente nos nossos pontos fracos. Onde há vícios, traz libertação. Onde há padrões de comportamento destrutivos, traz transformação. Onde há pensamentos impuros, traz renovação da mente. Não permitas que nos conformemos com o pecado, que façamos as pazes com comportamentos que te desagradam. Ao mesmo tempo, livra-nos da culpa excessiva e da condenação que vem do inimigo. Quando caímos, que nos levantemos rapidamente, que corramos para ti e não que fujamos de ti. Que a tua graça seja maior que os nossos fracassos, que o teu amor seja mais forte que a nossa fraqueza. Santifica-nos completamente, espírito, alma e corpo. Senhor, guia-nos no perdão a nós mesmos. Muitas vezes já recebemos o teu perdão, mas ainda não conseguimos nos perdoar. Carregamos culpa por erros do passado que tu já lançaste no mar do esquecimento. Ajuda-nos a soltar o que tu já soltaste, a não ficar remoendo o que tu já apagou. Livra-nos da autocrítica destrutiva, da voz interior que constantemente nos condena. Ensina-nos a ver-nos como tu nos vês, amados, perdoados, justificados, santos. Que a nossa identidade esteja firmada no que Cristo fez por nós e não nos nossos fracassos passados. Quando o inimigo trouxer à memória os pecados antigos, que lembremos que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Que caminhemos em liberdade e não em condenação. Pai, guia-nos na nossa generosidade. Mostra-nos oportunidades de dar, de ajudar, de ser canal de bênção na vida de outros. Livra-nos do egoísmo que só pensa em acumular para si mesmo. Ensina-nos o princípio da semeadura e da colheita, que quanto mais damos, mais recebemos. Não porque damos para receber, mas porque tu honras a generosidade. Ajuda-nos a dar não apenas do que nos sobra, mas a dar sacrificialmente quando necessário. Que sejamos generosos não só com dinheiro, mas com tempo, atenção, encorajamento, perdão. Mostra-nos necessidades específicas que podemos suprir hoje. Que o nosso coração seja largo como o teu coração, que amemos como tu amas, que demos como tu deste o teu melhor por nós. Senhor, guia-nos na nossa perseverança. Há jornadas que são longas, batalhas que duram mais do que esperávamos. Dá-nos força para não desistir a meio caminho, para não abandonar o barco quando a tempestade apertar. Lembra-nos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Renova as nossas forças como as da águia. Quando estivermos cansados de fazer o bem, quando a tentação de desistir vier, sussurra ao nosso ouvido: mais um pouco, não pare agora, a vitória está próxima. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que não sejamos como aqueles que começam bem, mas não terminam. Que cruzemos a linha de chegada com alegria. Pai amado, guia-nos no encerramento deste tempo de oração. Que tudo o que pedimos seja segundo a tua vontade. Que cada palavra pronunciada aqui tenha poder para transformar a nossa realidade. Sela estas orações com o teu amém celestial. Que ao sairmos deste momento de intimidade contigo, levemos a certeza da tua presença, a clareza da tua direção, a confiança de que não caminharemos sozinhos. Acompanha-nos ao longo deste dia. Que em cada encruzilhada ouçamos a tua voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Que em cada momento de dúvida lembremos desta oração e sintamos novamente a tua paz. Vai conosco, Senhor, porque sem ti não podemos fazer coisa alguma, mas contigo tudo é possível. Guia-nos hoje, amanhã e sempre. Pai Celestial, enquanto nos aproximamos do final desta poderosa jornada de oração, queremos aprofundar ainda mais o nosso clamor por direção divina.
Guia-nos nas pequenas decisões que parecem insignificantes, mas que podem ter grandes consequências. Às vezes, é uma palavra que decidimos falar ou calar, um caminho que escolhemos tomar ou evitar, um impulso que seguimos ou resistimos. Mostra-nos que não há detalhes pequenos demais para a tua atenção. Tu que contas os cabelos da nossa cabeça, certamente te importas com cada aspecto da nossa vida. Ensina-nos a consultar-te mesmo nas coisas que parecem triviais. Que desenvolvamos o hábito de pausar antes de agir, de respirar fundo e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça agora? Que esta pergunta se torne o nosso reflexo natural, a nossa primeira reação diante de qualquer situação. Senhor, guia-nos na nossa influência sobre outros. Mostra-nos que somos constantemente observados, que a nossa vida está pregando um sermão silencioso a cada momento, que este sermão seja digno de ti. Ajuda-nos a ser mentores sábios para quem é mais novo na fé, a ser exemplos que podem ser seguidos sem receio. Ao mesmo tempo, coloca na nossa vida mentores espirituais que nos desafiem a crescer, que nos confrontem quando necessário, que nos encorajem quando estivermos desanimados. Livra-nos da arrogância de achar que não precisamos de ninguém. Somos o corpo de Cristo e precisamos uns dos outros. Mostra-nos quem tu colocaste na nossa vida para nos edificar e quem colocaste para que edifiquemos. Que sejamos fiéis nestes relacionamentos de mútua edificação. Pai amado, guia-nos nas nossas batalhas espirituais. Abre os nossos olhos para vermos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ensina-nos a discernir quando um problema é apenas natural e quando há forças espirituais operando. Dá-nos autoridade para resistir ao diabo e vê-lo fugir de nós. Que usemos as armas espirituais que nos deste: oração, jejum, a palavra de Deus, o nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, que não sejamos ignorantes quanto aos dispositivos do inimigo. Ao mesmo tempo, que não vivamos obcecados com o diabo, dando-lhe mais atenção do que merece. Que o nosso foco esteja sempre em ti, na tua grandeza, no teu poder infinito, que é muito maior que qualquer força das trevas. Senhor, guia-nos nas nossas escolhas de entretenimento espiritual. Mostra-nos que livros devemos ler, que pregadores devemos ouvir, que conferências devemos participar. Há tanto conteúdo disponível hoje, tanto ensino, tanta informação. Dá-nos discernimento para separar o joio do trigo, a verdade do erro, a doutrina sã da heresia disfarçada. Protege-nos de falsos mestres que distorcem a tua palavra para agradar ouvidos que têm comichão. Ao mesmo tempo, não permitas que nos tornemos críticos excessivos que só veem erro em tudo e nunca conseguem receber nada. Dá-nos equilíbrio entre discernimento e receptividade, entre cautela e abertura. Que sejamos como os bereanos que examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Pai, guia-nos na nossa gestão de conflitos. A vida em comunidade inevitavelmente gera atritos, mal-entendidos, choques de personalidade. Ensina-nos a lidar com conflitos de forma madura e cristã. Que não fujamos de conflitos necessários, nem criemos conflitos desnecessários. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando deixar passar, quando confrontar e quando perdoar sem mencionar. Livra-nos da necessidade doentia de sempre ter razão, de sempre vencer discussões. Ajuda-nos a buscar primeiro compreender para depois ser compreendidos. Que nas discussões o nosso objetivo não seja derrotar o outro, mas encontrar a verdade e preservar o relacionamento. Mostra-nos como discordar sem ser desagradável, como manter firmes as nossas convicções sem ser inflexíveis. Senhor, guia-nos nas nossas ambições e sonhos profissionais. A ambição santa que nos motiva a dar o nosso melhor.
a desenvolver os nossos talentos, a buscar excelência. Mas há também ambição egoísta, que destrói relacionamentos e nos afasta de Ti. Ensina-nos a diferença, que queiramos crescer profissionalmente não para status ou reconhecimento, mas para ter maior capacidade de ser úteis, de gerar recursos para o reino, de influenciar mais pessoas. Livra-nos da inveja quando outros são promovidos e nós não. Livra-nos da insegurança quando outros têm sucesso. Que saibamos celebrar as vitórias alheias com sinceridade. Ao mesmo tempo, quando formos nós os promovidos, que mantenhamos a humildade e a gratidão, sabendo que toda promoção vem de Ti. Pai amado, guia-nos no nosso legado. O que deixaremos quando partirmos? Como seremos lembrados? Que tipo de influência teremos exercido? Ajuda-nos a viver hoje pensando no amanhã, a tomar decisões, considerando não apenas o impacto imediato, mas as consequências a longo prazo. Que investamos em coisas eternas, em relacionamentos que transcendem esta vida, em princípios que permanecerão quando tudo mais passar. Mostra-nos como impactar a próxima geração, como deixar pegadas que outros possam seguir. Que quando partirmos deste mundo, deixemos saudade, mas não dívidas, boas lembranças, mas não feridas não curadas, testemunho de fé, mas não escândalo. Que o nosso legado seja de alguém que amou a Deus e ao próximo com sinceridade. Pai, guia-nos nas nossas reações diante da injustiça. Quando formos tratados injustamente, quando virmos outros sendo oprimidos, quando a maldade parecer prevalecer, ajuda-nos a não perder a fé. Lembra-nos que Tu és justo juiz, que nada escapa aos Teus olhos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Dá-nos paciência para esperar pela Tua justiça, que é perfeita, ainda que às vezes pareça demorar. Ao mesmo tempo, mostra-nos quando devemos agir, quando devemos ser Tuas mãos e pés, trazendo justiça neste mundo. Que não usemos a espera pela justiça divina como desculpa para a omissão. Há momentos de esperar e há momentos de agir. Mostra-nos a diferença. Que sejamos instrumentos da Tua justiça sem cair na vingança. Senhor, guia-nos no cuidado com a criação. Este mundo que criaste e nos confiaste está sofrendo. Mostra-nos como ser mordomos responsáveis dos recursos naturais. Ensina-nos a não desperdiçar, a cuidar do meio ambiente, a pensar nas gerações futuras. Ao mesmo tempo, livra-nos de extremismos que colocam a criação acima do Criador. Que amemos a natureza porque Tu a fizeste, que a cuidemos porque Tu nos mandaste, mas que nunca a adoremos. Que vejamos em cada pôr do sol, em cada montanha, em cada oceano, um testemunho da Tua grandeza. Que a beleza da criação nos aponte sempre para Ti, o Criador de todas as coisas. Ajuda-nos a deixar este planeta melhor do que o encontramos. Pai amado, guia-nos nas nossas escolhas de lazer e descanso. Mostra-nos atividades que verdadeiramente restauram a nossa alma e não apenas matam tempo. A diferença entre descanso produtivo e preguiça disfarçada. Ensina-nos a diferença, que saibamos desligar quando necessário, que não sejamos escravos do trabalho. Ao mesmo tempo, que não desperdicemos horas preciosas em atividades vazias que não agregam nada. Mostra-nos hobbies saudáveis, interesses que desenvolvem a nossa criatividade, formas de lazer que fortalecem relacionamentos familiares. Que o nosso descanso seja realmente reparador, que voltemos renovados para as nossas responsabilidades. Livra-nos da culpa falsa quando descansamos e da preguiça quando devemos trabalhar. Ensina-nos o ritmo saudável que Tu estabeleceste. Senhor, guia-nos nas nossas expectativas sobre o futuro. Há tanta incerteza, tantas mudanças acontecendo rapidamente no mundo. É fácil cair no medo, na ansiedade, no pessimismo,
mas tu nos chamas a viver com esperança, não ingenuidade, mas esperança genuína, firmada em quem tu és. Lembra-nos que tu tens o futuro nas tuas mãos, que nada te pega de surpresa, que os teus planos não podem ser frustrados. Quando olharmos para o noticiário e o medo tentar nos dominar, sussurra ao nosso coração: eu ainda estou no trono. Quando a economia oscilar e a incerteza vier, lembra-nos que tu és o nosso provedor. Quando parecer que o mal está prevalecendo, mostra-nos que já leste o fim do livro e sabemos quem vence. Pai, guia-nos na nossa resposta ao sofrimento. Não apenas o nosso próprio sofrimento, mas o sofrimento que vemos ao nosso redor. Há tanta dor neste mundo, tantas lágrimas, tanto quebrantamento. Não permitas que nos tornemos insensíveis, que endureçamos o coração para nos proteger. Ao mesmo tempo, não permitas que sejamos esmagados pelo peso da dor alheia. Mostra-nos como ter compaixão sem ser destruídos pela compaixão. Ensina-nos a chorar com os que choram, mas também a apontar para a esperança que temos em ti. Usa-nos como instrumentos de consolo, como portadores da tua paz em meio ao caos. Que sejamos presença de Cristo para aqueles que sofrem. Que levemos não apenas palavras, mas ações concretas de amor. Senhor, guia-nos na nossa jornada de cura interior. Todos carregamos feridas, cicatrizes, memórias dolorosas. Há coisas do passado que ainda nos afetam no presente. Mostra-nos o que precisa ser curado, o que precisa ser processado, o que precisa ser entregue nas tuas mãos. Se precisamos de ajuda profissional, de terapia, de aconselhamento, tira o estigma e o orgulho que nos impedem de buscar. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Ao mesmo tempo, lembra-nos que a cura definitiva vem de ti. Toca as áreas mais profundas da nossa alma que nenhum terapeuta consegue alcançar. Sara as feridas que nem sabemos que existem. Liberta-nos de padrões destrutivos que herdamos das gerações passadas. Que sejamos a geração que quebra ciclos negativos. Pai amado, guia-nos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Queremos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas sabemos que estas qualidades não aparecem magicamente, são desenvolvidas através de processos muitas vezes dolorosos. Dá-nos paciência com o processo de santificação. Quando falhamos, que não desistamos, mas que nos levantemos e continuemos. Mostra-nos as áreas específicas onde precisamos crescer. Talvez precisemos de mais paciência, mais bondade, mais domínio próprio. Trabalha em nós tanto o querer como o realizar. Que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus, que reflitamos cada vez mais o seu caráter. Que aqueles que convivem conosco vejam mudança real, transformação genuína e não apenas religiosidade superficial. Senhor, guia-nos nas nossas últimas décadas de vida se nos concederes longevidade. Que envelheçamos com dignidade, sabedoria e graça. Livra-nos da amargura que marca muitos idosos, do ressentimento pelo que não conseguimos realizar, da inveja da juventude alheia. Que sejamos como Caleb, que aos 85 anos ainda tinha a mesma força e disposição. Que nunca paremos de sonhar, de crescer, de aprender. Que a nossa fé não se torne apenas tradição, mas permaneça viva e vibrante. Prepara-nos para a partida que um dia virá, para que quando chegar a nossa hora, não tenhamos medo, mas expectativa. Que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já está reservada a coroa da justiça. Pai Celestial, enquanto finalizamos esta poderosa oração por direção divina, queremos declarar a nossa confiança total em Ti. Cremos que ouves cada palavra que pronunciamos, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas.
Cremos que não apenas ouves, mas também respondes, que a tua mão poderosa nos guiará por todos os caminhos da vida. Não sabemos o que o futuro reserva, mas sabemos quem segura o futuro. Não temos todas as respostas, mas conhecemos aquele que é a resposta. Não enxergamos o caminho completo, mas confiamos no guia perfeito. Vai conosco, Senhor, neste dia e em todos os dias da nossa vida. Que jamais tenhamos de caminhar sozinhos, que sempre sintamos a Tua presença, que constantemente ouçamos a Tua voz nos orientando. Entregamos este dia, esta semana, este ano, toda a nossa vida nas Tuas mãos. Guia-nos, Senhor, porque sem Ti não podemos encontrar o caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Pai amado, o nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca nos abandonares, por seres fiel mesmo quando somos infiéis. Obrigado por cada promessa que nos fizeste, por cada palavra de direção que nos dás. Que este dia seja vivido na plenitude da Tua presença, com a certeza de que não caminhamos sozinhos. Que cada decisão que tomarmos hoje seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Que ao deitarmos esta noite possamos olhar para trás e ver as Tuas pegadas ao nosso lado em cada momento. Começa conosco esta manhã, Senhor, e permanece até o anoitecer. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guardes só para ti. Partilha com alguém que também precisa de direção divina, com alguém que está numa encruzilhada, sem saber que caminho tomar. Escreve Amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco hoje. Inscreve-te neste canal para receberes mais mensagens que fortalecerão a tua fé e edificarão a tua vida espiritual. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo agora e sempre. Que Ele te guie por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Que a luz do seu rosto brilhe sobre ti e te dê paz. Vai em paz, filho amado, filha amada, sabendo que o teu Pai Celestial tem o melhor caminho preparado para ti. Amém e amém. Amém e amém.